Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e na aula de hoje nós resolveremos mais um exercício para a nossa playlist de equação do segundo grau. Calcule o valor de x. Insira soluções da menor para a maior. E a função fornecida é x ao quadrado mais 3x menos 28, que é igual a zero. E aqui ele pede para a gente determinar qual que é o resultado do valor de x, sendo menor, e depois o resultado do x, sendo maior. Então vamos lá. Só de nós olharmos para esta função, nós já conseguimos observar que se trata de uma equação do segundo grau. Professora, por que uma equação do segundo grau? Porque o nosso expoente está sendo elevado a 2. Se nós tivéssemos um x elevado à primeira potência, nós falaríamos que nós estaríamos trabalhando com uma equação do primeiro grau. Mas como está elevado a 2, então nós falamos que é uma equação do segundo grau. E como que se resolve uma equação do segundo grau? Nós vamos pegar esta função, vamos escrever ela aqui, ó. Então, nós temos x ao quadrado mais 3x menos 28, que é igual a zero. Nós sabemos que uma função do segundo grau é caracterizada por ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Em que o nosso a tem que ser diferente de zero. Então, aqui ela já está caracterizada de uma forma de equação do segundo grau. Então, o primeiro passo a ser realizado é nós encontrarmos os nossos coeficientes a, b e c. Então, nós vamos ter o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Quem é o coeficiente a? O coeficiente a é aquele coeficiente que está do lado do x ao quadrado. Então, ó, o coeficiente a é aquele que acompanha o x ao quadrado. Neste caso, quem está acompanhando o x ao quadrado? Professora, não tem número. Se não tem número, significa que é o número 1. Cuidado para vocês não colocarem o zero, porque ó, a tem que ser diferente de zero. Nos vídeos anteriores eu já expliquei o motivo que não pode ser o zero, tá? Então aqui, se não tem número, significa que é o número 1. Quem que é o termo b? O termo b é aquele termo que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui? É o 3. O termo c, nós dizemos que é o termo independente. Por que independente? Porque ele não depende de variável nenhuma. Então, neste caso, quem que é o termo c? É o menos 28, porque ele não tem variável. Agora que nós já encontramos os nossos coeficientes, nós vamos colocar aqui a fórmula para nós encontrarmos os nossos delta, que neste caso também pode ser chamado de discriminantes, tá? Se você encontrar aí no seu exercício, discriminante e delta são as mesmas coisas. Então, a fórmula é a seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é o b? O b é o termo 3, então nós teremos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o a? É 1. Então, 4 vezes 1 vezes o termo c. Quem que é o termo c? É o menos 28. Então, a gente coloca dentro do parênteses. Por que dentro do parênteses, professora? Porque ele está negativo. Se tivesse positivo, você podia colocar sem, tá? Então, aqui nós vamos ter delta será igual. O que é 3 ao quadrado? Muita atenção nessa hora para você não confundir 3 ao quadrado com 3 vezes 2. Neste caso, o nosso expoente, que é o 2, ele mostra a quantidade de vezes em que a nossa base deve ser repetida. Como aqui nós temos o número 2, então significa que nós temos que multiplicar a nossa base 2 vezes. Então, 3 vezes 3 são 9. E não fazer 3 vezes 2, ok? Então, 3 ao quadrado, 9. E agora o próximo passo é nós fazermos o jogo do sinal. Então, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ou seja, sinais iguais é sempre positivo e sinais diferentes sempre negativo. Vou até fazer aqui para vocês, ó, para vocês lembrarem. Ó, mais, mais. Menos, menos. Isso daqui que eu fiz para vocês, esse lembrete, ele serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, como que você pode fazer para você memorizar isso, para você não esquecer? Pensa assim, todas as vezes que você trabalhar tanto na multiplicação quanto na divisão, e você ter sinais iguais, ó, mais com mais e menos com menos. Todas as vezes que os seus sinais forem iguais, isso daqui sempre será positivo. Agora, todas as vezes em que você trabalhar com sinais diferentes, ó,
mais com menos e menos com mais, isso daqui sempre te resultará em um sinal negativo. Então, sinais iguais é sempre positivo e sinais diferentes é sempre negativo. Então, ó, mais, menos com mais são sinais diferentes, é negativo. Aí, negativo com negativo são sinais iguais é sempre positivo. Por isso que aqui eu coloquei o sinalzinho de mais. E agora nós temos que multiplicar 4 vezes 28. Então, nós temos 28 vezes 4. 4 vezes 8 são 32. Fica o 2 e sobe o 3. 4 vezes 2 são 8. 8 mais 3 são 11. Então, aqui nós temos 9 mais 112. Então, o nosso delta será igual 9 mais 112 é igual a 121. Então, aqui nós encontramos que o nosso delta é igual a 121. Nos vídeos anteriores, eu havia falado que o delta ele sempre satisfaz 3 condições. Ou delta vai ser igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero. Neste caso, delta está satisfazendo a solução, a condição de que delta é maior que zero. O que acontece quando delta é maior que zero? Quando delta é maior que zero, significa que nós vamos encontrar duas raízes, elas serão reais. O que significa reais? É que o número que nós vamos encontrar, ele vai estar contido dentro dos conjuntos dos números reais, certo? E esses números, essas duas raízes, elas serão diferentes, ou seja, esses dois números que nós vamos encontrar, eles não vão ser iguais. Agora que nós já encontramos o nosso delta, nós iremos encontrar as raízes. Qual que é a fórmula para nós encontrarmos a raiz? É a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, aqui nós vamos ter x é igual a menos b. Quem que é o termo b? A gente sobe aqui em cima b. O termo b é igual a 3. Então, menos 3 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta que nós acabamos de encontrar? É o 121. Então, 121 dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes o a. Quem que é o a? É igual a 1. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos. Quais são dois números multiplicados que me dá uma raiz de 121? É o 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então, menos 3, mais ou menos 11, dividido 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos encontrar o x1 e o x2. Então, o x1. X1 nós vamos calcular primeiro com mais, depois nós calculamos com menos. Então, nós vamos ter menos 3 mais 11 dividido para 2. Ó, mais 11 menos 3 são 8, dividido para 2. 8 dividido para 2 são 4. Agora, nós calculamos com x2. Então, x2 é igual. Nós não calculamos com mais, agora no x2 nós temos que calcular com menos. Então, nós vamos ter menos 3 menos 11 dividido para 2. Ó, aqui nós temos somas de sinais iguais. Somas de sinais iguais, o que nós temos que fazer? Nós temos que conservar o sinal, neste caso é negativo, e somar. 3 mais 11 são 14. 14 dividido para 2. Neste caso, nós temos uma divisão de sinais diferente. Professora, por que diferente? Porque o 14 ele está negativo e o 2, se não tem sinal, simboliza que ele é positivo. Então, menos com mais, menos, ou seja, sinais diferentes é sempre negativo. 14 dividido para 2 são 7. Então, nós encontramos que o x1 é igual a 4 e o x2 é igual a menos 7. Quero só ressalvar a atenção de vocês, porque aqui, ó, vocês não podem fazer menos com menos, vir aqui e colocar mais. Porque neste caso, nós não estamos trabalhando com uma multiplicação. Nós estamos trabalhando com soma. Então, todas as vezes em que nós trabalhamos com soma de sinais iguais, nós temos que conservar o sinal e somar, certo? E quando nós trabalhamos com soma de sinais diferentes, aí nós conservamos o sinal do número maior e aí nós fazemos uma operação de subtração, ok? Só para vocês não se confundirem. Então, nós encontramos aqui que nós temos um x igual a 4 e um x igual a menos 7. Acabou o exercício? Não, por quê? Ele pediu para a gente determinar
qual x é maior e qual x é menor. Então, se nós temos 4 e menos 7, qual que é menor? 4 ou menos 7? O menos 7 é menor. E qual que é maior? É o 4. Uma forma simples de você pensar nisso é qual que é melhor? Você ter 4 reais ou você dever 7 reais? Você ter 4 reais. Então, 4 reais é maior que menos 7. Então, aqui nós encontramos que x é igual a menos 7 e x é igual a 4. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Por favor, se você gostou do vídeo, não saia do vídeo sem antes deixar aquele seu mega joinha. E se você for novo, nós convidamos você a se inscrever e apertar no sininho de notificação. Dessa forma, sempre quando nós postarmos qualquer tipo de vídeo, você sempre será notificado e receberá os conteúdos tudo em primeira mão. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, ótimos estudos, se cuidem e nós aguardamos vocês para nossas próximas aulas.